Você já teve a sensação de que algo dentro de você mudou de forma irreversível, mesmo que sua vida externa continue aparentemente igual? Como se uma lente invisível tivesse sido retirada, e de repente, o mundo não pudesse mais ser visto da mesma maneira. Muitas pessoas descrevem esse momento como confusão, crise existencial ou até medo. Mas existe um padrão profundo por trás dessa experiência. O que chamamos de despertar espiritual não acontece por acaso, nem surge para nos confortar. Ele surge para nos transformar. E compreender esse processo é essencial para entender não apenas quem somos, mas o que pode existir além da vida como conhecemos. O despertar espiritual não segue uma linha reta. Ele se manifesta como um movimento em espiral, em que a consciência se expande, retorna a antigos pontos internos, e ainda assim, nunca é a mesma. Cada ser humano percorre esse caminho de forma única. Mas existem estágios recorrentes que revelam como a identidade se forma, se desfaz e dá lugar a algo muito mais profundo. Esses estágios não falam apenas sobre crescimento pessoal. Eles falam sobre consciência, sobre o fim da identificação com o corpo, e, inevitavelmente, sobre a morte como uma transição, não como um fim. No início dessa jornada, a consciência está completamente identificada com o ego. A pessoa acredita ser seus pensamentos, suas emoções, sua história pessoal e suas reações automáticas. Tudo o que passa pela mente é tratado como verdade absoluta. Não existe distância entre quem observa e aquilo que é vivido. A vida parece algo que simplesmente acontece, sem escolha real. As experiências do passado moldam a identidade, e o futuro é carregado de ansiedade e expectativa. Nesse estado, o sofrimento não é apenas sentido. Ele se torna parte de quem a pessoa acredita ser. As reações dominam. Discussões, frustrações e perdas são vividas com intensidade extrema, porque não há separação entre o evento e a identidade. Surge uma sensação constante de impotência, como se o mundo fosse algo externo e incontrolável. As pessoas são vistas através de filtros emocionais e projeções internas, e não como realmente são. Esse é o estado mais comum da humanidade, e ao mesmo tempo, o mais inconsciente. Ainda assim, é exatamente aqui que algo começa a se mover silenciosamente. Uma pergunta surge, quase imperceptível. Será que existe algo além disso? Quando essa pergunta ganha força, o segundo estágio começa. Ele não chega de forma suave. Ele se manifesta como um colapso interno. Tudo aquilo que sustentava a identidade começa a ruir. Crenças antigas perdem o sentido. Rótulos, certezas e ideias rígidas sobre quem você é, sobre Deus, sobre o mundo e sobre a vida deixam de fazer sentido. Esse processo é conhecido como morte do ego. Não é uma morte física, mas a dissolução da imagem que você acreditava ser. Muitas pessoas descrevem essa fase como um vazio profundo, uma sensação de estar perdido, sem chão, como se algo essencial tivesse sido retirado. Esse vazio assusta porque o ego sempre ofereceu uma falsa sensação de controle. Quando ele enfraquece, sobra o silêncio, e é nesse silêncio que algo novo se revela. Pela primeira vez, surge a percepção de que existe uma consciência que observa pensamentos, emoções e sensações, sem se confundir com eles. Surge o observador. A pessoa começa a perceber que pensamentos aparecem e desaparecem, emoções surgem e se dissolvem, mas há algo que permanece presente o tempo todo. Essa percepção muda completamente a forma de enxergar a si mesmo. Se você pode observar seus pensamentos, então você não é eles. A compreensão de que o ego é uma construção, formada por condicionamentos sociais, experiências passadas e mecanismos de sobrevivência, traz uma mudança profunda. A identidade deixa de ser algo fixo e passa a ser vista como algo transitório. Esse é um ponto crucial da jornada, porque aqui nasce a possibilidade de compreender a consciência como algo que não depende do corpo nem da história pessoal. A morte do ego não destrói quem você é. Ela revela o que nunca deixou de existir. Após essa ruptura, surge uma necessidade intensa de compreender. O terceiro estágio é marcado pela busca. Uma busca que não é superficial, nem apenas intelectual. É uma fome existencial por respostas. Perguntas que antes eram ignoradas passam a ocupar o centro da vida. Quem sou eu além do corpo? O que é a consciência? O que acontece quando morremos? Existe algo além da matéria. A pessoa passa a buscar livros, vídeos, ensinamentos e práticas espirituais.
Mas essa busca não é movida por curiosidade. Ela é movida por urgência. Práticas como meditação, silêncio, contemplação e introspecção ganham espaço. Pequenos insights trazem uma sensação de expansão, como se peças invisíveis começassem a se encaixar. A ideia de que a consciência pode existir além do corpo físico deixa de parecer estranha e passa a soar familiar, quase como uma lembrança distante. Muitas pessoas relatam experiências profundas nesse estágio. Sincronicidades que parecem guiar decisões, intuições intensas e uma sensação clara de conexão com algo maior do que a mente racional. Com o tempo, a busca externa começa a perder força, porque algo interno se fortalece. É nesse ponto que o quarto estágio se manifesta. A pessoa percebe que não pode mais fingir ser quem não é. Máscaras sociais começam a pesar. Trabalhos que não fazem sentido. Relacionamentos baseados em medo ou dependência e escolhas feitas apenas para agradar entram em conflito com a nova consciência. Surge o eu autêntico, aquela essência que existia antes das expectativas externas, antes do condicionamento, antes da necessidade de aprovação. Esse estágio é libertador, mas também desafiador. Viver a própria verdade exige coragem. Muitas vezes, ele vem acompanhado de rupturas externas e internas. Velhas feridas emocionais ressurgem para serem curadas. Traumas antigos pedem reconhecimento. O corpo pode reagir com sensibilidade intensa, sonhos vívidos e mudanças energéticas profundas. Nada disso acontece por acaso. É um processo de purificação. Tudo que não é verdadeiro começa a se dissolver, abrindo espaço para uma forma de viver mais alinhada com a essência. Com o amadurecimento desse processo, o quinto estágio se revela, não como um objetivo final, mas como um estado de integração. A pessoa passa a viver em alinhamento. Corpo, mente e consciência entram em harmonia. Não há mais guerra interna. Surge a autocompaixão, o perdão e uma aceitação profunda das próprias imperfeições. A necessidade de controle diminui. O medo da morte começa a perder força, porque a identidade já não está limitada ao corpo físico ou à história pessoal. Nesse estágio, a sensação de separação se dissolve. A pessoa percebe sua conexão com outras pessoas, com a natureza e com a própria existência. A consciência deixa de ser percebida como algo individual e passa a ser sentida como algo universal. A vida é vivida com presença, e até os aspectos mais sombrios da experiência humana são compreendidos como parte do todo. Nada é rejeitado. Tudo é integrado. Talvez o despertar espiritual não seja sobre se tornar alguém melhor, mas sobre lembrar quem você sempre foi. Talvez esses estágios não sejam apenas fases psicológicas, mas um preparo silencioso para compreender que a consciência não começa no nascimento e não termina na morte. Quando essa compreensão se instala, o desconhecido deixa de ser ameaçador. A morte deixa de ser vista como um fim absoluto e passa a ser percebida como uma transição natural de um estado de consciência para outro. Se você se reconheceu em algum desses estágios, isso não significa que você esteja perdido. Significa que algo dentro de você está despertando. E quanto mais você compreende esse processo, menos medo existe. Porque no fim, aquilo que chamamos de vida pode ser apenas uma parte de algo muito maior. E aquilo que chamamos de morte pode ser apenas o retorno àquilo que nunca deixou de existir.